Enoque é um personagem enigmático, com apenas 3 breves passagens na Bíblia abordando a história de sua vida. Esses trechos são como peças essenciais de um quebra-cabeça que, quando unidas, revelam o retrato de um autêntico homem de fé. No entanto, é essencial destacar que não estamos nos referindo a Enoque, filho de Caim. Este Enoque do qual falaremos traz consigo uma história única e uma linhagem que tece uma narrativa cativante. O nome Enoque carrega consigo um significado revelador, originado da raiz hebraica Oshanak. Seu nome traduz-se como iniciação ou dedicação, sugerindo uma vida consagrada e uma busca constante por uma conexão mais profunda com o divino. Desde cedo, Enoque mostrou uma inclinação para a espiritualidade e uma vontade inabalável de se encontrar com Deus. Enoque nasceu na 7ª geração da linhagem de Adão, descendente de Sete, o filho que Deus concedeu a Adão e Eva após a tragédia de Caim e Abel. A linhagem de Sete foi marcada por uma busca constante pela retidão e pela busca de uma relação profunda com o Criador. Eram tempos marcados por uma humanidade moral e espiritualmente deteriorada, embora os seres humanos ainda desfrutassem de uma notável longevidade, preservando vestígios da perfeição física perdida por Adão e Eva. O cenário moral era sombrio, com a semente da violência plantada por Caim na 2ª geração ao assassinar Abel, florescendo em uma cultura impregnada de hostilidade. Descendentes de Caim, orgulhosos de sua violência, exacerbaram ainda mais o clima negativo. Nessa época, surgiu uma forma distorcida de invocar o nome de Deus, caracterizada pela blasfêmia e desrespeito. A prevalência dessa falsa religião tornou-se proeminente nos dias de Enoque. Crescendo nesse ambiente, Enoque confrontou uma decisão crucial: seguir a corrente majoritária ou buscar o Deus verdadeiro, Jeová, o Criador do céu e da terra. O livro de Gênesis relata que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus, destacando-o como um homem de Deus em um mundo que se opunha completamente ao divino. Casado e pai de filhos e filhas, Enoque liderou sua família em uma vida centrada na retidão e na devoção a Deus, inspirando aqueles ao seu redor a também perseguirem a verdadeira intimidade com o Criador. Embora a Bíblia não mencione o nome de sua esposa ou o número exato de filhos e filhas, o compromisso de Enoque em seguir as leis de Deus ao cuidar de sua família é implicitamente reconhecido. Ele reconheceu a importância de ser fiel à sua esposa e dedicou-se a ensinar aos seus filhos sobre a importância de Deus. O ponto culminante da vida de Enoque está registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu mais 800 anos, gerando filhos e filhas. Todos os dias de Jared somaram 962 anos, e ele morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Se você está gostando do nosso conteúdo, peço que clique no botão de like e faça sua inscrição no canal. Isso vai nos motivar a continuar com este trabalho. Continuando, o que será que quer dizer a expressão "o depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas"? Diferentemente de outros personagens bíblicos, a história de Enoque é singular, marcada por uma proximidade íntima com o próprio Deus. No entanto, o que torna sua história notável não são apenas os 365 anos vividos, mas a qualidade de sua jornada espiritual. Caminhar com Deus, ou ter uma verdadeira intimidade com Deus, é ir além da mera aproximação ou conhecimento teórico. É uma jornada espiritual que transcende as formalidades religiosas e se funda na essência da comunhão divina. A intimidade com Deus envolve não apenas reconhecer sua existência, mas estabelecer uma afinidade profunda, um relacionamento genuíno baseado na compreensão mútua. Assim como em relacionamentos humanos, a afinidade implica em conhecer e ser conhecido, em compartilhar experiências, sentimentos e pensamentos de maneira íntima. Não se trata apenas de buscá-lo em momentos de necessidade, mas de compartilhar cada aspecto da vida, desde as alegrias até as lutas diárias. É ter Deus como companheiro constante, o confidente que não apenas ouve,
mas compreende e caminha ao nosso lado em cada passo da jornada. Essa comunhão envolve oração, meditação e uma consciência constante da presença de Deus. Nos ensinamentos bíblicos, a história de Enoque destaca um exemplo notável dessa verdadeira intimidade. Toda essa caminhada com Deus viria a ser recompensada posteriormente. Enoque andou com Deus de maneira tão profunda que foi arrebatado para a presença divina. E é aqui que o aspecto mais extraordinário dessa passagem é revelado. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Este não é um fim comum. Esta seria talvez a melhor das recompensas. Não é a morte que encerra a história de Enoque, mas um arrebatamento direto para a presença divina. Este arrebatamento de Enoque é um dos acontecimentos mais admiráveis das Escrituras, destacando sua proximidade sobrenatural com o Criador. É um testemunho da intensidade do relacionamento de Enoque com Deus. Ele se tornou um dos únicos a experimentar tal destino, sendo elevado à presença divina sem passar pela experiência comum da morte. A simplicidade das palavras não esconde a grandiosidade do evento. Enoque não morreu, ele caminhou tão próximo de Deus que sua existência terrena se fundiu com a eternidade divina. Se você está gostando do nosso conteúdo, peço que clique no botão de like e faça sua inscrição no canal. Isso vai nos motivar a continuar com este trabalho. Continuando. Surge a pergunta: o que será que significa a expressão o depois que gerou Matusalém? Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Diferentemente de outros personagens bíblicos, a história de Enoque é singular, marcada por uma proximidade íntima com o próprio Deus. No entanto, o que torna sua narrativa notável não são apenas os 365 anos vividos, mas a qualidade de sua jornada espiritual. Caminhar com Deus ou ter uma verdadeira intimidade com Ele vai além da mera aproximação ou conhecimento teórico. A simplicidade das palavras não esconde a grandiosidade do evento. Enoque não morreu, ele caminhou tão próximo de Deus que sua existência terrena se fundiu com a eternidade divina. Seu arrebatamento é um símbolo da recompensa reservada àqueles que buscam uma proximidade genuína com o Criador. Outra pessoa que experimentou uma situação semelhante foi Elias, um profeta poderoso do Antigo Testamento conhecido por sua dedicação fervorosa a Deus e pelos feitos extraordinários realizados sob orientação divina. Elias foi arrebatado por carros de fogo em um espetáculo glorioso. No entanto, diferentemente de Enoque, sua partida foi visível, acompanhada por um fenômeno extraordinário. Além de Gênesis, outros livros mencionam Enoque, destacando as recompensas e os benefícios da verdadeira intimidade com Deus. Em Hebreus 11h05, é declarado que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua transladação obteve testemunho de que agradara a Deus. Judas, no capítulo 1, versículos 14 e 15, acrescenta outro elemento intrigante à narrativa de Enoque. Aqui, Enoque é apresentado como um profeta, indicando que sua intimidade com Deus não apenas o preservou da morte, mas também o capacitou a proclamar mensagens divinas. Curiosamente, ao longo dos séculos, foram encontrados 3 livros atribuídos a Enoque como autor: o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. Embora não sejam considerados canônicos, esses livros exploram temas místicos, cosmologia expansiva, revelações e diálogos sobre a natureza da existência e do cosmos. Enoque, cujo período de vida é situado por volta do ano 3000 a.C., muito antes do nascimento de Jesus Cristo, torna-se um exemplo inspirador. Apesar de sua riqueza espiritual e histórica, esses livros são geralmente considerados apócrifos por muitas tradições religiosas, não sendo incluídos nas escrituras canônicas. No entanto, seu impacto cultural e influência na espiritualidade são inegáveis. A história de Enoque e seu estilo de vida nos leva a refletir sobre como a correria da vida muitas vezes nos afasta do que realmente importa. É fácil perder de vista a importância da nossa conexão espiritual em meio aos desafios diários. Em meio a um mundo tumultuado, buscar andar com Deus, assim como Enoque fez, pode proporcionar renovação.
Devemos encarar essa jornada espiritual não como uma obrigação, mas como uma oportunidade para encontrar significado, paz e plenitude em nossa vida. Ao buscar a intimidade com Deus, descobrimos que a jornada em si é uma recompensa, transformando-nos gradualmente em pessoas mais centradas, compassivas e espiritualmente renovadas.